Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando o esqueleto de redação que eu utilizei tanto na prova da Polícia Federal quanto na prova da Polícia Rodoviária Federal. Obtive notas boas, até, né? Vamos ver se vocês acham boas. Eu tirei 11,03 de 13 pontos na PF. E na PRF de 20 pontos eu tirei 18,90. Então foram notas aí mais ou menos em torno de 90% da nota da prova discursiva, né? Então foram notas com certeza muito boas, que com certeza elevaram a minha colocação. Então várias pessoas que tiraram a mesma pontuação que eu na prova objetiva acabaram ficando abaixo de mim por conta da prova discursiva. Então aí está a importância da redação e por isso que no vídeo de hoje eu resolvi mostrar para vocês o esqueleto que eu utilizei. Porque, cara, redação o pessoal acha que tem que saber escrever bem, que tem que saber ser o melhor, ser a Cecília Meirelles da vida, a Machado de Assis. E não é isso. Redação para concurso público é uma receita de bolo. Você não vai ser escritor, não vai ser artista, você vai lá apenas fazer aquilo que a banca pede, apenas fazer o básico, sabe? Faz o básico que dá certo. Então você vai lá fazer a sua receitinha de bolo e para isso que o esqueleto serve. O esqueleto é como se fosse uma muleta para você não precisar ficar pensando muito, como que será que eu inicio, como que será que eu começo o parágrafo, os conectivos que eu vou utilizar. Então é mais ou menos uma fórmula de você decorar e você conseguir aplicar e fazer o seu texto mais coeso e sem precisar ficar pensando o que vai utilizar, que conectivo vai utilizar. É uma coisa que vai facilitar muito a sua cabeça para que você apenas gaste seus neurônios com os argumentos, em vez de ficar pensando no esqueleto, né? Então, para isso que serve o esqueleto da redação. Beleza? Então, vamos começar, né? Mas você já vai se inscrevendo aí, deixando o seu like no vídeo. Também ative o sininho aí, as notificações, para que quando eu poste novos vídeos, que sempre é sobre concurso público, área policial, outras áreas também, mas principalmente área policial, PRF, PF. Então, fica por dentro aí do canal, beleza? E também, aqui na descrição, eu vou estar deixando o link do professor Hansky, Hansky Carvalho, que ele é fera na redação, ele é especialista em recurso. Então, caso você faça redação, precise de algum professor que corrija, ou algum professor que faça o recurso para você, elabore, né? É importante você ter conhecimento. Eu mesmo, eu fui inventar de elaborar o recurso sozinho para mim. E não consegui aumentar os pontos da PF. Na PRF eu nem tenho recurso. Mas na PF eu entrei com recurso na redação, só que eu não consegui nenhum ponto, né? Porque eu escrevi mais ou menos do meu jeito. Mas quando você tem um professor escrevendo, a chance de você ganhar pontos é bem maior. Então, aqui na descrição está o link do WhatsApp do professor Hans Carvalho. Caso você queira saber mais um pouco sobre recurso de redação, é só falar com ele, beleza? O cara é fera. Mas vamos para o nosso vídeo agora, né? Falar sobre o esqueleto que eu utilizei na redação. Então, qual foi o esqueleto, Eliseu, que você utilizou? Cara, eu utilizei o esqueleto da professora Janaína Ruda. Então, esse esqueleto, pelo menos eu vi com ela, né? Não sei se é de autoria dela, mas foi um esqueleto que ela passou em uma aula e eu fui lá e peguei esse esqueleto para mim e comecei a utilizar. Então, como que funciona, né? A redação ela é dividida o quê? Em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, é o começo, o meio e o fim. O começo, que é a introdução, serve para você falar para o examinador, né? Para o corretor, a redação tem esse tema, a redação vai falar sobre isso, é para você dar o seu oi, né? Como se fosse seu oi. Quando você começa a falar com uma pessoa, você não fala oi. Então, a introdução serve para isso. Então, como que eu fazia? Como que é esse esqueleto que eu utilizava para a redação na introdução? É assim, cara, bem básico. Ao se discorrer sobre, daí você coloca o assunto da redação, é importante entender alguns aspectos sobre essa temática. Ponto. Nesse contexto, discute ou discutem-se, né? Dependendo de se você vai colocar dois ou mais tópicos, você vai colocar discutem-se. Agora, se você for colocar apenas um, você coloca discute-se. Então, é basicamente isso aqui, ó. Já está pronta a sua introdução. Na introdução é a parte mais fácil. Você vai decorar essa parte aqui ao se discorrer sobre. É importante entender alguns aspectos sobre essa temática. Nesse contexto, discutem-se, tal. É essa receita de bolo, para vocês verem como que é fácil, como que é uma receita mesmo, galera. E daí serve para qualquer redação, Sebrasp, FGV, FCC, sabe? Mas eu vou estar utilizando aqui o exemplo da Sebrasp, né? Que os maiores inscritos do canal aqui, geralmente a prova é a Sebrasp que faz. E a Sebrasp é aquela banca que cobra redação com 3 tópicos. Mas como eu falei, redação, dissertativa e argumentativa não muda. É essa estrutura aqui. Então, você apenas vai adaptar a sua banca, mas serve para qualquer uma, beleza? Mas vamos utilizar o exemplo aqui, ó, da prova da PRF. Bom, o tema era a inovação legislativa como instrumento para a redução de acidentes de transporte terrestre, ATT.
Então, como que eu ia fazer a redação? Como que eu fiz, na verdade, né? Porque eu fiz assim. Eu fiz assim. Ao se discorrer sobre a inovação legislativa como instrumento para a redução de acidentes de transportes terrestres, entre parênteses, ATT, é importante entender alguns aspectos sobre essa temática. Ponto. Daí depois fui lá. Nesse contexto, discutem-se e utilizei os tópicos e argumentos. Então, eu coloquei lá o tópico 1 aqui, que na Sebrasp, né? Deixa eu pegar aqui a caneta para mostrar para vocês. A Sebrasp, ela divide em 3 perguntas. Então, tem o tópico 1, tópico 2, tópico 3. Eu acho que isso deixa a redação até mais fácil, porque daí você não precisa pensar no tópico. Mas, Eliseu, e se minha banca fosse FCC e só tem o tema aqui, não tem esses tópicos? Cara, você vai utilizar o tema aqui, na parte do assunto, e os tópicos vai ser alguma coisa da sua cabeça. Então, você vai argumentar. Claro, os tópicos têm a ver com o assunto, né? Tem que ter a ver com o assunto, mas você que vai ter que fazer os tópicos, entendeu? Então, aqui a Sebrasp, no caso, ela já dá pronta, já dá os tópicos prontos, né? Mas no caso seja uma banca, por exemplo, o Enem, que só dá o tema da redação, daí você tem que pensar nos tópicos. Mas serve e dá perfeitamente para você utilizar esse esqueleto aqui. Apenas a diferença é que, em vez de você copiar os tópicos aqui, igual eu coloquei lá, nesse contexto discutem-se o impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos acidentes de trânsito terrestres e as possíveis causas desses impactos, daí vírgula, o impacto da lei seca no que se refere aos acidentes de trânsito e as possíveis causas do impacto. Na verdade, eu nem coloquei assim, né? Porque senão ia ficar muito repetitivo. Então, eu coloquei assim. Nesse contexto, discutem-se o impacto da previsão dos crimes de trânsito, o impacto da lei seca e ações para a redução dos acidentes de trânsito terrestre. Então, você tem que ter esse feeling também, né? Para você não copiar tudo assim, para o examinador não ver, ele tá só enchendo linguiça. Você fala, tá falando do impacto da previsão dos crimes de trânsito. Tá falando do impacto da lei seca, tá falando de ações para a redução dos acidentes terrestres. Então, você não precisa copiar tudo, sabe? Então, é basicamente isso, você ter esse feeling. Mas, como eu falei, serve para qualquer banca. E o pessoal tem medo da Sebrasp, né? Acha a Sebrasp maldosa. Mas, cara, eu acho que na redação, apesar de você ficar meio engessado, né? Você não pode falar sobre uma coisa nova que não esteja nos tópicos, porque você precisa responder os tópicos. Eu acho que fica até mais fácil por você já ter os tópicos direcionados, né? Porque daí você não precisa pensar nos tópicos, você vai apenas responder aquilo que a banca trouxe para você, sabe? E daí muitas pessoas perguntam, Eliseu, eu posso, por exemplo, começar a introdução com o tópico 3 e depois partir para o tópico 2 e no final fazer o tópico 1? Cara, poder você até pode, né? Porque a banca não cobra isso, não fala que tem que ser assim. Mas todos os professores de português que eu já consultei falam assim, a melhor coisa a você fazer é começar da ordem que eles dão mesmo. Então, o primeiro desenvolvimento vai ser o tópico 1, o segundo desenvolvimento vai ser o tópico 2, e a conclusão, o desenvolvimento 3, né? Aí fica a seu critério. Eu sempre fiz apenas 2 desenvolvimentos e a terceira eu utilizava como conclusão. Você faz nessa ordem aqui, beleza? Que facilita para você e facilita também para o corretor. Quanto menos você dá trabalho para o corretor, mais bonzinho ele vai ser com a sua correção. Então, é importante também você facilitar, fazer uma letra bonita e seguir a ordem para que o corretor lá também seja bonzinho com a sua redação, beleza? Então, é mais uma dica aí. Bom, agora a parte do desenvolvimento. Bom, receitinha de bolo, como eu falei, né? É utilizar. Então, no primeiro desenvolvimento, você vai colocar o quê? Em primeiro lugar, é preciso analisar. Daí você vai colocar o primeiro ponto. Então, aqui no caso, ó, a redação da PRF, qual seria o primeiro ponto? Seria o impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos acidentes de trânsito terrestres e as possíveis causas desse impacto. Então, assim seria, em primeiro lugar, é preciso analisar o impacto em que os crimes de trânsito previstos, não, o impacto da previsão dos crimes de trânsito com relação aos acidentes de trânsito terrestres e quais as causas tiveram nesse impacto, né? Então você vai falar para o examinador sobre o que você vai falar agora. Daí você falou assim, agora eu vou falar sobre o impacto da previsão dos crimes de trânsito. Então os crimes de trânsito agora estão previstos lá no CTB e eu vou falar esse impacto que tiveram, de acordo com o que eu estudei e de acordo também com o texto motivador. Então você já situou para o examinador, vou responder a primeira pergunta. Daí você vai lá, ponto, ademais, e daí você começa a utilizar agora a sua fala, né, seus argumentos. Então, agora você precisa pensar, você precisa ter estudado para você responder. Mas como eu falei, é a receita de bolo. Você pegando esse esqueleto aqui, você já tem 10 linhas da sua redação preenchida. Então, você vai precisar pensar em apenas 20, entendeu? Então, para isso que serve o esqueleto de redação, né? E é muito importante, facilita demais. Bom, agora no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu utilizava assim. Cumpre ainda destacar que... Segundo ponto. Cumpre ainda destacar que o impacto da lei seca no que se refere aos acidentes de trânsito terrestres
e as possíveis causas desse impacto. Então você vai lá, e é claro, você não vai copiar o tópico todo, né? Você vai falar sobre o impacto da lei seca, mas eu não copiava assim. Eu não lembro agora como que eu escrevi na redação lá, né? Mas isso que eu falo para vocês, compreender e destacar que, e você vai falar sobre o segundo tópico. Então você vai falar, compreender e destacar que a lei seca trouxe um impacto positivo no que se refere aos acidentes de trânsito terrestres, pois os acidentes de trânsito diminuíram e agora os condutores... daí você vai utilizar dados, né, que você estudou, que você olhou lá no portal da PRF, então por isso que é importante você estar atento sobre o tema da sua prova, estar atento sobre o órgão que você vai fazer a prova. Então é basicamente isso. Daí depois a mesma coisa, desse modo, daí você vai utilizar os seus argumentos e vai falar para o examinador, mostrar que você tem conhecimento. Daí você pode citar. Cara, é muito importante também, você não estuda direito no concurso, estuda a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Trânsito, então você vai lá e cita, demonstra conhecimento para o corretor, fala, cara, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é crime acima de 0,04 miligramas de álcool, sabe? Abaixo a infração administrativa punida com multa gravíssima, sabe? Então você pode demonstrar o seu conhecimento através do que você estuda, né? Porque você não estuda apenas para a prova objetiva, você está estudando e adquirindo conhecimento, e esse conhecimento você pode também usar na prova discursiva. Então eu fazia muito isso. Citava a Constituição Federal, citava a LEP, citava tudo que eu estudei assim, eu citava na redação. É muito importante. E bom, como eu falei, desenvolvimento, você pode fazer 3 desenvolvimentos ou 2 desenvolvimentos. Tanto faz. Tem pessoas que preferem fazer o terceiro desenvolvimento e depois fazer uma conclusão. Eu não, eu sempre fiz 4 parágrafos de redação, que é a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Mas caso você queira responder o terceiro tópico, como desenvolvimento e depois fazer uma conclusão do texto todo, você também pode. Fica a seu critério e os professores falam que isso não influencia tanto na nota. Então, vamos lá. O terceiro, assim, você pode utilizar. Além disso, né, você está somando, falando sobre mais um tópico, vale ressaltar algumas ações para a redução dos acidentes de trânsito terrestres, no caso aqui. Dessa forma, você vai lá e discorre da mesma forma como eu falei. E bom, a conclusão, né? Muitos professores falam que não tem que ter, mas cara, eu não vejo um texto bom sem ter conclusão, sabe? Porque é importante você concluir, né? Você finalizar o seu texto. Então, ou você faz uma mini conclusão, já no último desenvolvimento, ou você faz a conclusão normalzinha. Mas eu sempre preferi fazer essa conclusão em vez de fazer o desenvolvimento 3. Então, como que eu fazia? Eu fazia assim, a partir dessas considerações, fica evidente que os acidentes de trânsito terrestres prejudicam a vida do brasileiro, prejudicam a vida do cidadão nas rodovias e estradas federais, e ações devem ser feitas para a redução desses acidentes. Daí eu vou lá, afinal, o trânsito seguro é um direito de todos, assegurado pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas ações são palestras educativas em escolas, sinalização adequada nas vias e rodovias e etc, sabe? Então, é basicamente isso, mas eu sempre gostei de fazer a conclusão, e geralmente o tópico 3, né, no caso aqui da Sebrasp, casa com uma boa conclusão. Então, eu sempre fiz a minha redação dessa forma e deu certo. Beleza? Bom, agora algumas dicas, né, que eu vou falar para vocês que foram essenciais na minha preparação de redação. Estude os conectivos. Vocês sabem o que é conectivo? Tem conectivo de adição, e, mais, além disso, conectivos de adversidade, mas, entretanto, todavia, no entanto. Os conectivos são muito importantes, cara. Você deve estudar eles. Porque eles são importantes tanto para a prova objetiva, para a prova lá de 120 questões que você vai responder na parte do português, pode cair 2, 3 questões de conectivos, quanto para a sua redação. Então, você utilizar conectivos, deixa o seu texto conectado, deixa ele bem fácil assim do examinador entender, né? E como eu falei, quanto mais fácil tiver para o examinador, mais bonzinho ele vai ser com a sua correção, pode ter certeza. Então, é importante que você estude e conheça os conectivos. Você vai falar, cara, Eliseu, mas é muito difícil, cara, eu confundo concessão com adversidade, etc. Cara, é normal, isso aí é com o tempo, isso aí é você exercitar todo dia. Eu mesmo falo, cara, já cheguei a deixar de bloqueio de tela aquela tabelinha com os conectivos, pra mim quando tá mexendo no celular lá, olhar, mas é adversativo, além disso, é aditivo, sabe? Então, é com repetição, pegar na marra mesmo para você aprender, porque é uma coisa chata, mas que vai ser essencial tanto para sua prova de português quanto para sua prova de redação. Então, estude os conectivos. Outra dica, produza uma redação por semana, no mínimo.
Então, cara, não tem como você ficar bom se você ficar lá só vegetando, né? Só estudando e falar, redação é de boa, é só escrever lá, eu sou bom de escrever mesmo e vou conseguir matar isso fácil. Não, você tem que treinar, como eu falo. Se você não treinar, vai ser mais difícil. E tudo que você deixa pro final fica mais difícil. Então, cara, eu vi aí pessoas da PRF tirando 95 na prova objetiva e reprovando na redação. Então, você não quer ser um candidato desse, né? Não adianta nada você estar super bom na prova objetiva, mas não treinar a redação, porque redação, cara, é a parte mais fácil. No começo eu achava a parte mais difícil, mas depois que eu descobri que é essa receita de bolo aqui, que é só utilizar isso, é só estudar os argumentos, saber sobre o órgão que você vai fazer a prova, você consegue matar de boa e vai ser a parte mais de boa do seu concurso, beleza? Bom, outra dica: leia conteúdos e tenha argumentos sobre o órgão ou entidade que você irá fazer a prova. Então, se vai fazer prova sobre o PRF, leia sobre a PRF, saiba operações da PRF, saiba quais são os valores, quais são as missões institucionais, alguns apelidos, né, por exemplo, PRF, Polícia Cidadã, Polícia Federal, as operações da Polícia Federal, operações contra corrupção da Covid, etc. É importante você ter conhecimento, porque você fala lá, operação da PRF Ataídes, não sei o que, sabe, um exemplo aqui, não sei nem se é da PRF, nem lembro mais. Mas aí você vai lá e mostra conhecimento pro corretor. Cara, esse aluno aqui estudou mesmo, hein? Sabe até o nome da operação, sabe quantas toneladas de cocaína foram apreendidas. Então você demonstra conhecimento. É muito importante você estudar sobre aquele órgão ou entidade que você irá fazer a prova, beleza? Então essa foi mais uma dica aí do Eliseu. Encerramos aqui o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por todos que acompanharam. Vou pedir aí para quem puder, me siga lá no Instagram. Opa, Eliseu, dá apagada aqui, aí não aparece o nome, né? Mas no Instagram é _Eliseu_Souza. O link do Instagram tá aqui na descrição também. E é isso, guerreiro. Muito obrigado a todos aí que acompanharam esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, a meta é ser melhor que ontem. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Tamo junto, pessoal.